No vídeo de hoje a gente vai ver como ler a Bíblia, como interpretar os textos da Sagrada Escritura e como aplicar isso na nossa vida. Bom, no nosso último vídeo, nessa série de vídeos sobre a Bíblia, nós vimos um pouco da história das Sagradas Escrituras, de como se definiu o cânon, quem escreveu, quem definiu o cânon, a relação da Sagrada Escritura com a Igreja Católica. Desmentimos alguns mitos também históricos em cima da Sagrada Escritura e da Igreja, né? E no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade então nessa série de vídeos sobre a Bíblia e vamos falar de como ler a Bíblia, como interpretar corretamente. Bom, então como eu já disse no último vídeo, a Bíblia é um livro escrito por católicos para católicos, então é justo que o meio de interpretação que a gente utilize seja católico. Então por causa disso eu peguei o catecismo, o meu aqui, o catecismo da Igreja Católica, né, o amarelo. Essa minha edição aqui é a grandona, mas é a mesma que o pequenininho, né? E eu vou usar ele como base para esse vídeo aqui. Então eu já estou aqui com os textos marcados aqui dessa parte sobre as Sagradas Escrituras e eu vou ler alguns trechos brevemente e vou comentar eles aqui com você, certo? Então aqui a gente está na página 40 dessa edição do Catecismo, no número 109 começando, né? É a parte da profissão de fé do creio, que vai falar sobre o Espírito Santo, intérprete da Escritura. Então, o que o Catecismo da Igreja vai nos falar? Para bem interpretar a Escritura, é preciso, portanto, estar atento àquilo que os autores humanos quiseram realmente afirmar e àquilo que Deus quis manifestar-nos pelas palavras deles. Então, isso aqui já apresenta o primeiro ponto, que a Bíblia, embora inspirada pelo Espírito Santo, foi escrita pelos homens. Então, o Catecismo ainda vai continuar aqui apontando vários pontos que são importantes nós ficarmos atentos. Então vai falar de questões da época, da cultura, do modo, dos sentidos literários, de como os autores falavam, sentiam, comunicavam essas verdades que eles recebiam por Deus. E isso é importante para a gente não fazer um anacronismo, né? De querer interpretar como a Bíblia foi escrita com os olhos que nós temos hoje para as coisas, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Que os apóstolos, os profetas do Antigo Testamento, do Novo, eles não escreviam as coisas com o olhar que nós temos, né? A visão de mundo dele, a visão cosmológica deles era muito diferente da nossa hoje. Então nós devemos ficar atentos a isso, né? Interpretar corretamente como foi escrito aquilo e como foi pensado aquilo, certo? O que o Catecismo vai continuar nos dizendo então? A Sagrada Escritura deve também ser lida e interpretada com a ajuda daquele mesmo Espírito em que foi escrita, né? Então, o que isso aqui quer dizer? Ela foi escrita com inspiração do Espírito Santo, então ela deve ser lida com esse mesmo Espírito, né? Inspirada, nós inspirados pelo Espírito Santo. E a gente tem que tomar cuidado e não entrar na questão dos protestantes, na maioria deles, de querer ler conforme a nossa cabeça. Então nós pegamos aqui a Bíblia, nós abrimos lá um versículo aleatório e lemos aquilo e interpretamos aquilo como aquilo se aplica a nós. Porque aí a gente vai começar a entrar no erro de banalizar a Sagrada Escritura e pensar que isso aqui pode ser qualquer coisa. E não, isso aqui tem um sentido definido. Nós já vamos entrar nos tipos de interpretação que podemos fazer da Sagrada Escritura, mas nós temos que tomar cuidado com isso. Nós devemos interpretar no mesmo espírito, no mesmo sentido com que elas foram escritas, né? Todos esses livros, para que a gente não ocorra nisso de fugir da verdade, né? Que é o mais importante. E aqui o Catecismo vai dar então alguns critérios importantes para nós lermos a Sagrada Escritura. Qual que é o primeiro critério então? Prestar muita atenção ao conteúdo e à unidade da Escritura inteira. A Escritura é una em razão da unidade do projeto de Deus. Então o que isso quer dizer? Olhar a unidade que é o centro, que é o Evangelho. O Evangelho é o centro das Sagradas Escrituras. A vida de Jesus Cristo é o centro da igreja, é o centro das nossas vidas. Então nós devemos olhar a Sagrada Escritura com esta unidade. Nós percebermos que o Antigo Testamento aponta para Jesus e que as cartas paulinas e o Novo Testamento também apontam para Jesus. Então Jesus Cristo é o centro da história. Então o que rodeia, tudo aponta para esse centro. Então nós devemos ter atenção nisso, né? Nessa unidade da Escritura em Jesus Cristo. Essa questão da unidade é muito importante, senão nós começamos a pegar trechos soltos e fazer interpretação sem sentido, né? Tirando coisa da nossa cabeça e vai entrar naquele mesmo erro, né? Da gente interpretar do jeito que a gente quiser e que seja mais agradável para nós, que vai acabar dando num erro, numa mentira e numa heresia, né? No pior dos casos. E qual que é o segundo ponto que o Catecismo da Igreja coloca então para nós lermos a Escritura? Ler a Escritura dentro da tradição viva da Igreja. Isso aqui é muito importante porque a tradição da Igreja, como nós contamos no primeiro vídeo, ela está em paralelo com a Sagrada Escritura. Porque nem tudo aquilo que foi revelado por Jesus está na Bíblia, né? Tem muitas coisas que estão na tradição da igreja, que os apóstolos nos comunicaram pela tradição, pela igreja, pelo seu sagrado magistério. Então aquilo que foi revelado nem tudo está na Bíblia. Tem coisas que estão além dela, né? E isso a própria Bíblia nos aponta.
né? A Bíblia não aponta que ela é a única fonte de revelação, muito pelo contrário, ela aponta que existe ainda tradição. É o que São João diz, é o que São Paulo vai dizer, e os autores dizem, e é o que a igreja nos diz, né? Que a Bíblia não é uma fonte única. Então nós devemos estar atentos a isso também. A tradição da igreja, aquilo que os santos padres disseram, aquilo que os santos, os doutores da igreja interpretaram, né? Porque essa é a interpretação correta da Bíblia, a interpretação da igreja e não a nossa, né? Mesmo que nós sejamos católicos, isso não nos dá o direito de interpretar como nós quisermos, né? Nós devemos interpretar com os olhos do magistério da igreja. Perfeito? Então, aqui ainda tem a frase aqui que é de Santo Hilário de Poitiers. Ele vai dizer o seguinte: a Sagrada Escritura está escrita mais no coração da igreja do que nos instrumentos materiais. O que isso significa? A Sagrada Escritura, a revelação, ela está muito mais na tradição, na liturgia, nos doutores, na tradição geral, oral também, do que no papel em si. Até porque Santo Hilário de Poitiers vinha numa época ainda em que não existia imprensa, não existiam grandes números de Bíblia, como nós temos várias aí na nossa casa, nós entramos numa livraria e compramos uma. Então, a tradição da Sagrada Escritura, né, ela está muito mais na tradição da igreja, essa tradição que dá as Sagradas Escrituras, do que no próprio papel, né? Então, os evangelhos estão na oratória da missa, por exemplo, né? Então os evangelhos estão no nosso dia a dia, na missa, nas igrejas, nas catedrais, é a tradição viva da igreja, né? Essa é a tradição que nós vivemos, né? Nós que somos católicos entendemos isso na nossa oração, nas nossas leituras, durante a liturgia, na missa, nos ofícios. A Sagrada Escritura está aí também, né? A Bíblia, com o Evangelho, com as outras cartas, com os salmos, com os hinos. Não é apenas a Bíblia enquanto papel, enquanto um livro, né? Vai muito além disso. Também outro ponto que o Catecismo nos aponta é estar atento à anagogia da fé. O que isso se entende, né, por anagogia da fé? Coesão das verdades da fé entre si e no projeto total da revelação. Então, o que isso quer dizer? Volta naquela questão da unidade e da direção das Sagradas Escrituras para a nossa vida futura no céu. Então é isso, é esse sentido de escatológico também, né? Da nossa salvação. Nós devemos olhar a Bíblia também com esse sentido espiritual, certo? Então, fechando esse primeiro ponto do que é necessário para nós interpretarmos a Bíblia, nós devemos estar atento a isso. Aos autores, à época e como foi escrito, né? Também estar atento à tradição da igreja, aquilo que ela nos ensina, interpretar corretamente no sentido da unidade do Evangelho, né? A unidade das Sagradas Escrituras em Cristo, e ler a Sagrada Escritura com o mesmo Espírito, o Espírito Santo que inspirou, né, as Sagradas Escrituras e os autores sagrados. Então isso é necessário, é o mínimo necessário para nós podermos ler a Sagrada Escritura, é isso, né? Ler de acordo com o magistério, com aquilo que a igreja nos ensina. E agora então, partindo para o segundo ponto do vídeo, que é o sentido das Sagradas Escrituras, que também está aqui no Catecismo, que são 4 sentidos que nós vamos tratar aqui, né? Isso também é tradição da igreja, esses 4 sentidos, há séculos, milênios, né? E quais são os 4 sentidos, então? Existem 2 principais e dentro do sentido, um deles tem 3 subsentidos, digamos assim, né? Quais são, então? Vou ler o que o Catecismo diz aqui, né, para ficar mais claro. 2 sentidos da Escritura, o sentido literal e o sentido espiritual, sendo este último subdividido em sentido alegórico, moral e anagógico. A concordância profunda entre os 4 sentidos garante toda a sua riqueza à leitura viva da Escritura na igreja. Então, o conjunto desses 4 sentidos é que dá essa unidade e esse entendimento pleno da Sagrada Escritura na igreja, na liturgia, nos ofícios, no magistério, na tradição, certo? Então, a conciliação desses 4 sentidos dá o que é realmente a Sagrada Escritura. Não apenas um deles, não eles separados, mas a unidade dos 4. Perfeito? Então, começando pelo sentido literal, e aqui a gente vai ter uma fala já de São Tomás de Aquino, que ele diz na Suma Teológica, né, na prima pars, a questão 1, no artigo 10, que lendo em latim, que está no Catecismo, omnes sensus fundantur super literalem. Qual que é a tradução? Todos os sentidos devem estar fundados no sentido literal. Então, todos o sentido espiritual, o anagógico, o moral e o alegórico, eles estão fundamentados no literal. Então, aquilo que foi literalmente escrito. Então, quando nós vamos ver a questão do Jardim do Éden, por exemplo, nós vamos ter a questão do sentido anagógico, alegórico, mas isso tudo está fundamentado no sentido literal daquele texto.
né, na serpente, em Eva, no fruto. Então toda essa interpretação que nós temos espiritual está fundamentada no sentido literal daquele texto. O sentido literal é a base para os outros sentidos. Então o sentido literal é sim muito importante. Não quer dizer que exista somente o sentido literal ou que ele seja maior que os outros, mas ele é a base para os outros sentidos, né, que é o sentido espiritual subdividido em 3 sentidos, certo? Então é isso que o sentido literal nos diz, né? O sentido literal vai dar essa base. Entrando então no sentido espiritual, que se divide então no sentido alegórico, moral e no anagógico, o que é o primeiro deles, que é o alegórico, né? O alegórico, como diz o catecismo, podemos adquirir uma compreensão mais profunda dos acontecimentos, reconhecendo a significação deles em Cristo. Ele dá um exemplo aqui, né? Assim, a travessia do Mar Vermelho é um sinal da vitória de Cristo e também do batismo. Então essa questão da alegoria, da gente ver o Antigo Testamento principalmente com os olhos do Cristo, né? Então, desde toda a história do povo hebreu, Isaías, os profetas, os reis, os juízes, com o olhar de Cristo, né? Nós observarmos aquelas figuras que prefiguram Cristo, o rei Davi, Abraão, Moisés, Isaac, Jacó. Então nós olharmos com esse sentido alegórico, quando nós vemos Davi, nós observamos a figura de Cristo enquanto rei, por exemplo, a questão do sacrifício, né? Abraão que vai sacrificar seu filho, né? Que é Deus Pai que sacrifica seu filho para salvar a humanidade. Então é nesse sentido alegórico, de nós lermos principalmente o Antigo Testamento com esses olhos do Cristo, né? E colocando Cristo na história e vendo como isso aponta para o Cristo. Esse é o sentido alegórico, é o primeiro. Depois nós vamos para o sentido moral, que vai nos mostrar como é que a gente deve agir corretamente. Então são os mandamentos, os 10 mandamentos, os demais ensinamentos de Jesus, que nos mostram como agir corretamente, né? Então, segundo a verdade, a lei natural e aquilo que Jesus nos revela e Deus nos revela através dos profetas e dos escritores sagrados. Então esse é o sentido moral. E por fim o sentido anagógico, que é esse sentido escatológico de nós nos prepararmos para o mundo celeste, né? Então essa nossa preparação para a morte, certo? Então é esse o sentido anagógico, tendo essa visão da transcendência para o espiritual. E aqui tem uma frase de Agostinho de Dácia, né, que foi um medieval, que resumiu a significação dos 4 sentidos. É uma frase muito interessante que resume brevemente, assim, muito claro para quem ficou em dúvida em que cada coisa significa, né? Então eu vou ler em latim aqui, que é o original, que o catecismo aponta, depois eu traduzo para vocês. O que diz o original, então, aqui? Para a frase de Agostinho de Dácia, no Rótulos Pugilares, certo? Litera gesta docei quid credas allegoria, moralis quid agas, quotendas anagogia. Isso aqui é o número 118 do catecismo. A tradução é como: a letra ensina o que aconteceu, a alegoria o que deves crer, a moral o que deves fazer, a anagogia para onde deves caminhar. Então aqui, a letra ensina o que aconteceu é o sentido literal, né? Então a história que está escrita literal é literalmente o que aconteceu. A alegoria o que deves crer, a moral o que deves fazer e a anagogia para onde deves caminhar. Então essa questão da alegoria, de apontar para Cristo, o que nós cremos, o credo, a profissão de fé, a moral, aquilo como nós agimos, né, o meio de nós agirmos, e o sentido anagógico então aponta para onde que nós vamos, né, que é para a pátria celeste, para a união com Deus nos céus. Então esses 4 sentidos estão resumidos nisso. Aqui ainda tem uma frase muito bonita de Santo Agostinho, né, que afirmando essa questão dos sentidos e da interpretação da igreja, que é uma frase muito conhecida de Santo Agostinho, que ele vai dizer o quê? Ego vere evangelio non crederem, nisi me catholici ecclesiae commoveret auctoritas. Eu não creria no evangelho se isto não me levasse à autoridade da igreja católica. Então Santo Agostinho fecha aqui, isso aqui no ponto 119 do catecismo, fechando esse nosso texto aqui, ele fecha então Santo Agostinho dizendo essa questão da autoridade eclesiástica, né? Que ele diz que ele não creria no evangelho se isso não levasse ele à autoridade da igreja. Então nós temos que ter isso em mente sempre que nós vamos ler. É a autoridade da igreja, o magistério da igreja que nos dá o sentido real das Sagradas Escrituras e não tem como nós separarmos essas coisas. Perfeito? Então, com isso em mente, nós podemos partir para a leitura das Sagradas Escrituras. Com base nesses 4 sentidos, com base no que devemos ter em preparação para a leitura. Interpretarmos corretamente segundo o Espírito Santo, através da tradição da igreja, do que o magistério nos ensina, reconhecer a autoridade da igreja. Nós não temos autoridade para dizer o que a Bíblia diz ou não da nossa cabeça,
certo? Nós devemos obedecer o que os autores dizem, assim como quando nós vamos ler qualquer outro livro, né? A gente já tratou de alguns autores aqui no canal, por exemplo, Tolkien. Nós não podemos pegar a obra do Senhor dos Anéis e falar, isso aqui quer dizer isso. Não, nós temos que ver o que o autor quis dizer com isso, certo? E isso para a Bíblia, ainda que é o livro mais importante que nós temos no mundo, é mais forte ainda, né? Nós precisamos da igreja para nos dizer qual o sentido correto. E agora entrando em como ler na prática isso, tendo isso em mente, né? Para a gente ler na prática as Sagradas Escrituras, eu vou comentar brevemente a questão da Lectio Divina, né, e de como meditar a Bíblia, as Sagradas Escrituras, e como fazemos isso na prática. Bom, para começar então, né, qual Bíblia usar, porque nós temos várias traduções. Eu acho muito interessante as edições que eu tenho aqui, as traduções são as que eu mais gosto, que é a do Mato Soares. Então nós temos essa Bíblia, essa aqui é antiga já, mas tem edições mais novas, eu vou deixar o link na descrição para quem quiser comprar depois. Do Mato Soares, que é uma tradução bem antiga já para o português, uma tradição consolidada, é uma tradução consolidada, bem tradicional no Brasil, para o português em geral, muito boa, excelente, eu recomendo muito a questão da tradução. Então, primeiro começando, quais traduções ler da Bíblia? Então, a primeira que eu recomendo é a do Padre Mato Soares, que é bem famosa, é uma tradução tradicional já, né, para o português. Eu recomendo muito, ele traz um texto muito fluido, muito tranquilo de ler, né, quase que em forma de romance mesmo, é muito bom de ler esse texto aqui. Eu recomendo também, aí um pouco mais acessível e muito boa também, a tradução da CNBB. Então, essa minha Bíblia aqui é a 5ª edição, já tem a 6ª edição publicada, eu vou deixar o link aqui também. A tradução da CNBB é realmente muito boa. De resto, Bíblias como Ave Maria, a Bíblia de Jerusalém são boas também. A da Pastoral, a da edição pastoral da Paulus, principalmente as notas, os capítulos são bem complicados de ler, assim, porque realmente a gente vê uma questão de uma doutrinação muito forte ali. Então eu não recomendo as edições paulinas, essas traduções da Paulus, essa edição deles, mas de resto, assim, no geral, acho que é bem tranquilo, nós temos boas traduções para o português. CNBB, Mato Soares, a Ave Maria, a Bíblia de Jerusalém são as melhores, né? Tem a Bíblia de Navarra também, que é mais difícil de acessar, mais cara, mas que o pessoal costuma gostar também, é interessante, mas eu realmente ficaria no mais básico, que é o Mato Soares e a CNBB. Eu já adianto aqui, né, o que além da Bíblia é necessário para interpretar bem. A gente já falou do magistério dos santos, então compra a Catena Áurea, né, ou adquire ela. Essa edição da Eclésia é muito boa. E o que é a Catena Áurea? A Catena Áurea é o compilado dos comentários dos padres da igreja, dos santos, dos autores, que Santo Tomás de Aquino fez. Então nós pegamos um trecho do Evangelho, um versículo só, e temos diversos comentários. Então, por exemplo, aqui, esse aqui é a edição de São Marcos, né, o volume de São Marcos. Aqui é um comentário inteiro de Santo Agostinho. Nós temos comentários aqui de outros santos, de São Beda, de Teofilacto, de Pseudo Crisóstomo. Então, vários santos, São Gregório Magno, São Jerônimo, São João Crisóstomo, São Tomás de Aquino faz um compilado, né, desses comentários dos santos e dos padres da igreja sobre o Evangelho. Então, a Catena Áurea tem um volume para cada, eu vou deixar também o link na descrição para quem quiser conferir. E também outros materiais de apoio, o Catecismo da Igreja, o Catecismo de São Pio X, os cadernos de estudo bíblico do Scott Hahn, eu não tenho eles, mas eu já cheguei a ver eles, eles são bem interessantes também, eu vou deixar o link de alguns aqui na descrição para vocês verem. Realmente bem anotado, bem estudado, ajuda bastante na hora de ler a Bíblia, né? Então é um material de apoio muito bom. Eu vou deixar tudo aqui embaixo para vocês listado certinho, para vocês conferirem depois, né? E depois então de ter uma boa edição da Bíblia, a gente entra na questão da Lectio Divina. A Lectio Divina é uma forma já tradicional, consolidada da igreja, de meditar e entender as Sagradas Escrituras. Isso já foi usado por diversos santos, São Bernardo de Claraval, São Boaventura, o próprio São Tomás de Aquino, Santa Teresa d'Ávila, os santos, os papas na história da igreja, né? Isso é sempre uma tradição consolidada de como ler a Sagrada Escritura e meditar. E a Lectio Divina se divide em quatro degraus, né? Uma escada assim que você vai subindo, que ele vai passar pela leitura, pela meditação, pela oração e pela contemplação, né? Isso é muito medieval, realmente, assim, dos monges medievais, dos agostinianos, dos beneditinos, dos vitorinos, né? Hugo de São Vítor tem tratados excelentes sobre meditação, contemplação, e realmente é o melhor jeito de tu interpretar, de tu ler a Sagrada Escritura e interpretar corretamente desse modo, né? Então, tu quer ler a Bíblia, vai lá, prepara um canto, um espaço que tu tenha silêncio, tu consiga rezar em tranquilidade, faz uma oração, reza o Veni Creator, Vinde Espírito Santo, pede a inspiração divina, né? Principalmente para aqueles que são crismados, pede o dom da sabedoria para o Espírito Santo, né? Para auxiliar na leitura e na interpretação daquele texto.
né? E o primeiro ponto, então, desses 4 é a lectio, que é a leitura. Então, é ler atentamente o texto da Sagrada Escritura e tentar perceber esses 4 sentidos nele. Certo? Então, perceber o sentido literal, ver o que aquilo está dizendo, o sentido espiritual nas suas 3 subcategorias. Então, ter isso a fundo, ler com profundidade, não ler um texto muito grande, mas ler pedaços curtos e ir a fundo naqueles textos, né? Cada versículo da Bíblia tem uma profundidade gigantesca. Vocês pegarem a Catena Áurea que vocês vão ver, né? Por exemplo, a Catena Áurea de São Mateus tem 1000 páginas, então são 1000 páginas para comentar algumas centenas de páginas, dezenas de páginas na Bíblia, né? Então, assim, os comentários vão muito a fundo, porque a interpretação vai muito a fundo e aquilo ali significa muita coisa. Então temos que ter calma. Não adianta pegar a Bíblia, querer saindo ler ela correndo, eu já li a Bíblia inteira. Não adianta tu ler tudo se tu não entender nada, né? Isso serve para a leitura em geral. Leia com calma, certo? Então o primeiro passo é a leitura. Segundo passo a meditação, a meditatio, né? Que é tu refletir aquilo que tu leu. Então tu leu, tu fecha a Bíblia, tu se coloca num momento ali de silêncio e tu tenta entender aquilo que tu leu. Vai pegando aqueles trechos, aquelas palavras, aquilo que te chama atenção, aquilo que Jesus disse e vai meditando aquilo. Né? Deixa aquilo na tua cabeça, fica ali matutando aquilo por um tempo, né? Em silêncio, com tranquilidade, sem distração. Concentra naquilo e vê o que aquilo ali significa para ti. E o próximo passo, o terceiro, é a oração, né? A oratio, que é rezar. Então depois de tu perceber isso, tu reza e pede para Deus, né, o que vem realmente no teu coração, na tua cabeça, o que a alma tua diz em relação àquele texto. Então, por exemplo, tu está lendo um texto sobre perdão e tu está com dificuldade de perdoar as pessoas, reza a Deus e pede, né, essa capacidade de perdoar. É um exemplo. Então, faça essa questão da oração, peça ajuda para Deus para entender aquilo e aplicar aquilo na sua vida. E o próximo passo, o último, é a contemplatio, que então é contemplação. Então, o que é a contemplação? É esperar a resposta de Deus. E aqui a gente tem que ter muito claro que Deus não vai baixar na nossa frente e vai responder literalmente para nós, né? Mas é se colocar em silêncio. E silêncio total. Né? Enquanto a gente reza, mesmo que seja em silêncio, né? A gente fica com aquilo, fecha os olhos, né? Junta as mãos, assim, fica aquele silêncio. Mas na nossa cabeça a gente fica falando, né? Deus me ajuda a entender isso, Deus me ajuda com isso. Na contemplação, não, cessa todo o pensamento. Não é aquela questão dos budistas, de se esvaziar, não. Mas quando a gente fica em silêncio e recebe, né, Deus no nosso coração, o Espírito Santo, o que nós estamos fazendo é abrindo as portas para Deus nos mostrar, né, aquelas verdades que são essenciais. Então nós estamos meditando aqueles mistérios, o mistério da encarnação, da crucificação, da redenção, e Deus vai nos preenchendo, né, com o seu Espírito, e nós vamos entendendo aquilo ali. Então não é um esvaziamento, é um esvaziamento da mente para nós recebermos a Deus, mas Deus enche nosso coração e nós conseguimos então entender aquilo. Então a Lectio Divina se divide nesses 4 passos: a leitura, a meditação, a oração e a contemplação. Em relação a como a leitura se dá na prática, é basicamente isso. E sugestão de ordem de leitura, né? Porque muita gente vai querer ler a Bíblia, vou ler a Bíblia inteira do Gênesis até o Apocalipse. E eu não recomendo que faça isso na ordem que os textos estão, porque fica mais difícil de compreender esses sentidos espiritual e o alegórico apontando para Jesus Cristo. Eu recomendo então começar pelo Evangelho. Comece pelo Evangelho de São Mateus, de São Lucas. De São Lucas é muito bom para começar, porque vai começar dando aqueles detalhes de Nossa Senhora, da infância de Jesus, é muito interessante também. O Evangelho de São Mateus, o Evangelho de São Marcos também, que é menor, né, acompanhado pela Catena Áurea. Depois pode ir para o Evangelho de São João. O Evangelho de São João ele é bem mais teológico, é mais complexo de entender do que os outros evangelhos, os sinóticos, e então demanda um pouquinho mais de esforço ali para quem não está tão familiarizado com a vida do Cristo e com os ensinamentos da igreja. Mas leia os 4 evangelhos. Quer ler na ordem, pode ler também. Mateus, Marcos, Lucas e João também tranquilamente. Eu recomendaria começar pelo Evangelho, depois seguir nos Atos dos Apóstolos e ler o Novo Testamento inteiro. Eu faria isso. Começaria lendo os Evangelhos e depois dar continuidade no Novo Testamento inteiro. E o Apocalipse pode deixar de fora dessa lista por enquanto, né? Porque é bem mais complexo de entender do que o Novo Testamento inteiro e mesmo do que o Antigo. Vai demandar mais esforço, vai demandar material extra também, que o Apocalipse ele é bem mais complexo de entender porque ele é muito mais simbólico, né? O sentido literal da Sagrada Escritura ele é muito menos perceptível no Apocalipse por causa dessas questões escatológicas. Então eu recomendaria deixar para o final. Então eu leria o Novo Testamento até o final das cartas, depois eu voltaria no Antigo Testamento e aí pode ler na ordem sem problema, né? Então leia o Gênesis,
O Êxodo vai dando sequência. Os Salmos são os Salmos, os Provérbios, eles são livros que podem ser lidos à parte, né, porque essa questão poética da oração, dos hinos, não está ligado diretamente à história do povo de Deus, né, então podem ser lidos separados, podem ser lidos em qualquer outro momento, né, não demandam uma sequência da ordem literária, mas eu recomendaria isso. Começa pelo Evangelho, Novo Testamento até as cartas, depois volta no Antigo Testamento, lê o Antigo Testamento inteiro e depois termina com o Apocalipse, então que já é bem mais complexo, demanda muito mais entendimento, muito mais conhecimento teológico e doutrinário católico, certo? Sempre buscando material de apoio, catena áurea para os evangelhos, outros comentários dos santos, dos doutores sobre outros livros. São Tomás de Aquino tem vários livros da Bíblia que ele comentou, acho que chegou a comentar todos, ou quase todos, e nós já temos acesso a alguns comentários aqui no Brasil que foram traduzidos, então eu vou deixar também alguns na descrição. Eu sei que já tem um comentário ao livro de Jó, que acho que a Contra Errores publicou, vou deixar o link também para vocês conferirem, todos esses textos que eu recomendo para auxiliar a leitura de vocês, certo? Então, resumindo tudo, é isso. Tenha a interpretação da igreja, com base no que os doutores da igreja ensinam, com base no que a igreja ensina. Reze antes de ler a Bíblia, peça para o Espírito Santo te auxiliar, faça a Lectio Divina, leia, medite, ore, contemple essas verdades que estão aqui, porque tem muita coisa, isso aqui a gente pode ficar meditando pela eternidade, são as verdades que nós vamos contemplar pela eternidade, né, quando nós estivermos no céu com Deus. Então isso aqui é a fonte da nossa vida, é uma das principais fontes da nossa fé, né, onde, além da tradição, a revelação nos é mostrada, e sempre temos em mente isso. O Cristo, o centro como Cristo como centro das nossas vidas, da igreja, das Sagradas Escrituras, certo? Então é isso, recomendo que vocês tentem fazer a Lectio Divina, vão atrás de boas traduções da Bíblia se você não tem uma boa tradução, quer ler no latim também, a Vulgata é excelente, se souber grego, hebraico, melhor ainda. Tirando isso, Mato Soares e a CNBB são excelentes. Comprem materiais de apoio, pesquisem na internet, vídeos, cursos, aulas. Tem muito material bom também na internet, sem sombra de dúvidas. Vão atrás de conhecer a fundo as Sagradas Escrituras, não só para decorar versículo e ficar com o versículo na cabeça, porque isso não vai mudar de fato a tua vida. O que vai mudar é entender o que está sendo dito aqui e aplicar isso na sua vida. Então é isso, vamos continuar indo no próximo vídeo falando sobre a Bíblia e a educação clássica, como que se dá essa relação, né, ao longo da história da humanidade, dos grandes intelectuais da Bíblia, né, todas essas verdades do intelecto, da alma que nós temos aqui nas Sagradas Escrituras. Então, e já tem um vídeo também sobre uma breve história da Bíblia, a história do Ocidente, como eu disse lá no começo. Também vou deixar aqui no final do vídeo esse primeiro vídeo sobre a Bíblia para quem não viu, então confere lá. Demais é isso, convido vocês a olharem aqui na descrição então esses livros. Também tem a minha newsletter, né, quem está se inscrevendo lá está recebendo de graça o e-book Arte Clássica da Memória, então fica a recomendação também para memorizar bem esses textos aqui, né? Memorização ajuda, né? Decorar versículo não vai resolver nada, mas é muito bom ter versículos decorados para você meditar em cima daquilo ao longo da sua vida toda, então fica a recomendação também, se inscreve aqui para receber de graça esse e-book. Também vai estar aqui embaixo as minhas outras redes sociais e os demais conteúdos que eu tenho. Certo? Então vale a pena conferir, se inscreve, compartilha esse vídeo para aquela pessoa que não consegue ler a Bíblia direito, que não sabe por onde ler, e se inscreve no canal para continuar acompanhando essa série de vídeos sobre as Sagradas Escrituras e sobre o que mais tem de interessante aí nesse universo todo que nós estamos. Um forte abraço, Deus vos abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.